Olá, pessoal! Aqui é a Tânia, coordenadora do PDF, e estou aqui hoje para apresentar nossa atividade de encerramento da Agenda da Família 2021. Para esse encontro, convidamos a doutora Ana Cláudia Arantes, autora do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela também é sócia fundadora e vice-presidente da Casa do Cuidar, em prática e ensino de cuidados paliativos, além de ser professora e palestrante. Nós do PDF esperamos que vocês tenham gostado da nossa agenda e que aproveitem esse podcast. Um abraço e até o ano que vem! Mindset de felicidade, né? Provavelmente, nós redimensionamos o que é padrão de felicidade depois desses 2 anos. Eu acredito que foi um tempo muito sombrio. Eu vivi, né, no começo do ano passado, uma percepção de futuro que me trouxe muita angústia. Eu nunca tinha parado num momento, assim, parado para sentir o que eu senti naquele momento do início da pandemia, com o que eu sei, né? Então, o fato de ser médica me trazia uma perspectiva mais realista do que no que estava reservado para a gente viver ali ao longo daqueles meses. Mas, de fato, acho que nos meus piores delírios de tristeza ou de preocupação, eu jamais pude imaginar o grau e a profundidade da gravidade do que nós enfrentamos nesses 2 anos, especialmente no começo do ano passado, porque era um tempo do desconhecido. Então, eu penso que gostaria de começar a conversa sobre a nossa capacidade de lidar com o desconhecido, porque a vida tem um valor muito poderoso que a gente muitas vezes dimensiona a partir do que a gente já viveu. Mas, de verdade, o que vai nos provocar em conteúdo de coragem, de força, de leveza, é o que tem no futuro. Então, o amanhã é um lugar onde a gente deposita tudo aquilo que a gente não dá conta de viver agora. E uma das coisas que eu gostaria de trazer também para essa reflexão é de que a felicidade muitas vezes está no dia seguinte, está no ano seguinte, está no próximo trabalho, está na próxima viagem, está no próximo filho, na próxima relação. A gente sempre coloca a nossa expectativa de melhor realização, de melhor felicidade no futuro. E eu penso que boa parte daquilo que a gente coloca no futuro diz respeito a tudo aquilo que a gente não dá conta de viver no momento presente. Então, a gente aguenta ser feliz? Quando a gente fala da felicidade, será que a gente aguenta ser feliz? Porque muito do que nós decidimos fazer com a nossa vida, com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa emoção, com as nossas relações, com o que é sagrado para a gente, muitas vezes está extremamente distante daquilo que nós poderíamos dizer que é de fato importante para nós. Então, falar de uma vida que vale a pena ser vivida não pode excluir a possibilidade de olhar para os nossos riscos físicos, pelo jeito que a gente é vulnerável, pelo jeito que a gente é frágil. A vida humana é muito frágil. E esse ano, o ano passado, a gente descobriu isso. Entre uma pessoa tá ótima, ela se infectar com um vírus desconhecido, ela sentir um adoecimento muito intenso e ela morrer, muitas vezes foi ao longo de alguns dias. A gente sabia que entre o 7º e o 10º dia da doença era o pico da atividade inflamatória, nesse momento que as pessoas pioravam muito, que acabavam indo para o hospital, indo para a UTI, sendo entubadas. Quem era mais jovem tinha um corpo mais tolerante às adversidades e viveu mais tempo. Quem era mais frágil viveu menos tempo. Mas ficou claro, assim, o mundo inteiro ficou na mesma página. A vida humana é muito frágil. Nós somos muito vulneráveis.
E a nossa responsabilidade sobre essa vulnerabilidade é uma escolha que nós fazemos todos os dias. A gente escolhe todo dia depositar força, resiliência e tolerância no nosso corpo a cada refeição que a gente faz, a cada movimento que a gente escolhe fazer ou não fazer. Todos os dias nós temos a chance de escolher a proteção do nosso corpo. E muitas vezes nós abrimos mão de ter essa consciência por conta de uma percepção de uma falsa fortaleza, né? Então, eu dou conta de tudo, eu sou forte, eu sou mais jovem, eu não tenho esse problema, mas comigo não vai acontecer nada. E aí tudo isso faz com que a gente acabe tomando decisões bastante perigosas para a nossa saúde. Então, na dimensão física, você tem uma vida que vale a pena viver, diz respeito em você olhar para o seu corpo e descobrir, de repente, que o lugar que você mora não é sua casa. Eu não moro no Morumbi, eu não moro aqui no meu apartamento, eu moro no meu corpo. Para onde eu for, meu corpo vai comigo. E você não ser capaz de cuidar do seu lar é algo muito, muito irresponsável. Porque a nossa casa, a gente pode ter parcerias para limpar a casa, para cuidar da casa, para fazer a manutenção da casa. Mas até para a gente fazer algum tratamento, nós dependemos de nós mesmos, porque eu sou uma médica esperta, sou esforçada, eu posso prescrever uma medicação para tratar alguma doença que você tenha, mas a distância entre o comprimido e a sua boca, quem decide é você. Você que põe o comprimido na boca, não sou eu. Não vou chegar e dar um comprimido para você. É você que toma essa decisão, a menos que você esteja tão frágil que aí é outra pessoa que põe, mas vamos partir do princípio que nós estamos falando de pessoas que têm condição de perceber o valor da vida e praticar essa vida com a sua autonomia e com a sua independência. Então, essa responsabilidade com o corpo que a gente habita é uma escolha diária. E é uma escolha que você pode mudar de ideia a qualquer momento. Você pode estragar seu corpo, ou você pode tornar o seu corpo um espaço muito gostoso de habitar. Ter um espaço muito confortável dentro de você. A gente muitas vezes pensa que o conforto está fora da gente, né? Tá na roupa confortável, tá no sofá, numa cama confortável. Mas o conforto, de fato, você percebe quando o seu corpo não dói, por exemplo. Todo mundo aqui já teve uma dor intensa na vida. Pode ser uma cólica, uma enxaqueca. Eu quebrei o pé há 2 anos atrás. Aí eu tive um parâmetro, meu padrão ouro é um pé pendurado, assim, que quebrou todos os ossos do tornozelo. Todo mundo aqui tem um padrão de sofrimento insuportável, físico. E o conforto é não precisar viver esse desconforto físico. E para a gente não viver esse desconforto físico, a gente tem que olhar para o nosso corpo com esse aspecto de ser o nosso lar. E que não tem ninguém que vai fazer a faxina interna. Somos nós que fazemos. Somos nós que colocamos para dentro o alimento e depois a gente que evacua aquilo que sobrou. Ninguém pode ir no banheiro por nós. Ninguém pode comer por nós. Então, são coisas que nós fazemos de uma maneira solitária. E, ao mesmo tempo, o resultado disso que nós fazemos de uma forma solitária, também somos nós que colhemos os frutos disso. Então, o nosso corpo é o nosso campo de plantio, de semeadura, de florescimento, de colheita. Então, você quando pensar no tempo que vai vir, né, no tempo que você botou a felicidade, você agendou a felicidade lá no futuro, né? Então, você precisa ver se seu corpo acompanha a vivência da experiência da felicidade lá na frente, na agenda que você colocou lá no futuro. Porque a nossa mente coloca a felicidade no futuro, mas geralmente o nosso corpo, ele tem uma própria agenda de felicidade. Grande parte do que nós vivemos no nosso corpo não é da nossa conta consciente. Você não manda no seu estômago.
não é uma coisa muito ridícula a gente achar que tem poder sobre o mundo se você não é capaz nem de mandar no seu estômago? Não manda na sua bexiga. Não manda no seu intestino. Aliás, as suas emoções podem mandar no seu intestino. Isso pode acontecer. Lógica racional, a sua autoridade, a sua cultura, a sua sabedoria não manda no seu intestino. Não há poder sobre o mundo inconsciente que nos habita. A gente não tem esse poder de falar, ai, cabelos não fiquem brancos, cabelos não caiam, rugas não apareçam. A gente acredita que poder é algo que a gente exerce sobre as outras pessoas. E ainda assim, nós não nos responsabilizamos pela consequência desse poder. Quando eu posso falar de dimensão emocional dessa vida que vale a pena viver, eu penso numa capacidade que nós temos que desenvolver ao longo da vida de sermos pessoas capazes de vivenciar uma autonomia emocional. E essa autonomia emocional, ela aparece quando nós somos capazes de saber quem a gente é, quem é o outro. Então, outro dia eu estava conversando com um grupo de líderes e uma das moças estava dizendo que ela passou por uma reunião onde ela se sentiu muito mal, porque teve uma pessoa que disse que ela não sabia fazer aquela função dela, só que ela era formada para isso, pós-graduada, especializada, mestrado, doutorado, estágio fora do Brasil, e alguém chegou para ela e falou assim, você não é competente para fazer isso. E ela ficou muito aborrecida. E eu disse a ela, mas me diga uma coisa, essa pessoa que disse que você não é competente, ela tem a mesma formação que você? Aí ela disse, não. Eu falei assim, então por que você se incomoda tanto? Porque se a pessoa diz que você não é competente sobre uma coisa que você é competente, a pessoa está mal informada. Ela não pode ter poder sobre a sua emoção a ponto de transformar a sua perspectiva sobre si mesma. Por isso que nós temos uma das grandes missões é a gente saber quem nós somos, quem sou eu, quem é Ana Cláudia, quem é Regina, quem é Marcela, quem é Silvia, Tânia, Luísa, Luciana, Luísa Moraes, quem são vocês? E aí, a partir do momento que nós sabemos quem somos, nós podemos ajudar os outros a nos conhecer. E também, a gente precisa ter consciência de que a gente não conhece os outros. Nós vamos conhecer a partir do que eles sabem mostrar para nós. Muitas vezes a gente erra em relação a essa autonomia emocional porque nós somos invadidos pelas emoções das outras pessoas. Tem um livro muito incrível, gente, que eu recomendo que todo mundo leia esse livro, que se chama Inteligência Social, do Daniel Goleman. Ele escreveu Inteligência Emocional na década de 90 e foi um livro muito aclamado, realmente muito rico de ciência, né, de neurociência. E esse livro de Inteligência Social superou todas as minhas expectativas em relação ao seu conteúdo. Ele conta no início do livro, né, que nós temos uma espécie de Wi-Fi neural, que a gente capta a emoção do outro e a gente começa a reproduzir em nós o que o outro está sentindo. Então ele conta sobre um momento em que ele estava andando numa rua, numa grande avenida nos Estados Unidos, e aí estava cheio de gente, ele resolveu cortar caminho por dentro do prédio, e aí ele entrou e depois que ele estava lá dentro, ele tomou uma bronca de um segurança, que foi super grosseiro com ele, questionando o que ele estava fazendo ali dentro. Ele falou assim, não, que ele ia sair por aquela porta. E o porteiro, o guardinha lá dentro, deu uma bronca feia nele. Ele saiu de lá muito atordoado pela agressividade do segurança daquele prédio. E aí ele disse, eu estava tão bem antes de entrar ali, e agora eu me sinto tão mal, ele estragou meu dia. Mas por que estragou o dia dele? Estragou o dia dele porque ele se contaminou com a emoção de raiva, de agressão que o rapaz da segurança passou para ele.
Então, nós nos contaminamos com as emoções alheias mais facilmente do que a gente pega um rinovírus. E o pior, quando a gente se contamina com a emoção alheia e essa emoção é ruim, nós ficamos muito mais vulneráveis ao rinovírus. Porque as emoções que nos trazem adoecimento são emoções que vão produzir no nosso corpo uma reação de estresse muito intensa. E essa reação de estresse, que é a descarga de adrenalina, com descarga de cortisol, com descarga de neurotransmissores que proporcionam a nós 3 opções. Ou a gente vai lutar, reação de estresse é uma reação de perigo de vida. Às vezes a gente tem essa reação de estresse numa briga. A gente tem essa reação de estresse quando a gente está no trânsito, preso no trânsito. Não necessariamente a gente precisa estar com a vida ameaçada para ter a reação de estresse, mas ela é fruto de uma percepção de risco de integridade. A reação de estresse acontece assim. E aí você vai para 3 opções. Ou você vai para a luta, você olha para o inimigo e você se percebe mais forte que ele, você bate nele. Ou você foge, você olha para o inimigo, você vê que você não tem condição de lutar com aquele inimigo, mas você tem condição de correr. Então você luta, você foge. Ou a terceira opção é o freezing. Vocês já devem ter visto aquelas cabritas que a hora que chega perto de aparece um predador, ela barriga para cima fica dura. É o velho e bom finge de morto. A pessoa que é apática na sociedade, ela pode estar numa relação de grande estresse com a sociedade. Ela se finge de morta. Ela não interage, ela não toma providências. Ela não faz nenhum tipo de atitude, nem a favor nem contra. Ela não se importa. Ela está em apatia, ela está na indiferença. É uma reação de estresse. E aí, ele traz para nós essa noção da nossa capacidade de sermos contaminados com as emoções. E aí eu fiquei pensando, se não somos contaminados pelas emoções, que ideia brilhante a gente contaminar as pessoas com as emoções. E aí é muito simples a gente contaminar as pessoas com emoções boas. Eu li esse livro depois que eu já fazia isso, né? Então eu entendi por que o que eu fazia dava tão certo. Quando eu estava trabalhando no hospice, eu faço isso até hoje, na verdade, mas quando eu estava trabalhando no hospice, que é uma unidade que recebe pacientes em final de vida, que tem doenças muito graves, estão nos seus dias finais. O paciente chegava e aí eu entrava no quarto e aí eu ficava na beira da cama assim e eu sorria. Hoje eu tenho que ficar de máscara, né? Hoje a pessoa vai ter que adivinhar que eu tô sorrindo, que eu vou estar com a máscara assim e o olho sorrindo, assim, né? Mas antes eu podia mostrar meu sorriso na beira do leito. E aí eu chegava e sorria. Aí a pessoa não aguenta. Se ela não tiver com dor, ela sorri de volta. Quando a gente está preenchido por uma emoção positiva, uma emoção que constrói, eu não estou dizendo uma alegria estúpida. Ai, Ana Cláudia, você vai sorrir para uma pessoa que está morrendo? Eu não estou sorrindo para a pessoa que está morrendo, eu estou sorrindo pelo encontro. E mais, eu estou sorrindo duplamente pelo encontro, porque eu estou feliz que eu posso ajudar e feliz de conhecer uma pessoa que tem a sorte de conhecer alguém que pode ajudar. Não é legal? Eu dava plantão de madrugada, aparecia uma pessoa com enxaqueca. Todos os médicos reclamam de pacientes que chegam com enxaqueca há 5 anos na madrugada do hospital para reclamar disso depois de 5 anos, umas 3 horas da manhã no sábado à noite. E aí eu falava, que sorte a sua. Eu adoro neurologia, eu sei muito sobre enxaqueca. Hoje eu vou conseguir te ajudar. Você escolheu o dia certo para vir no hospital. Eu posso escolher o que eu ofereço para o mundo em relação à emoção. Aí você pode dizer para mim, mas Ana Cláudia, nem sempre é legal assim. Nem sempre a gente está disposto a oferecer alegrias. Mas você pode compartilhar com o outro uma escolha de ajuda, não uma escolha de parceria para a sua dor. A pessoa não vai se contaminar com a sua tristeza, com a sua irritação.
você vai encontrar alguém que consiga dar conta da sua tristeza e da sua irritação. Então, você pode dizer, se eu encontro a Regina um dia, e eu posso dizer para ela, oi, Rê, hoje não estou muito legal. Você desculpa se eu não for muito legal, não for muito delicada com você hoje, durante o dia, porque hoje eu não estou no dia bom. E não é nada aqui com o trabalho, não é nada por aqui. É uma coisa chata que aconteceu comigo em casa. Ou uma coisa chata que aconteceu com um amigo. Ou eu estou preocupada com alguém da minha família. Ou eu posso não dar nenhum detalhe, falar, hoje eu não estou num dia bom. E quando a gente diz isso para o outro não se contamina com a nossa emoção. Pelo contrário, ele se apropria de um espaço dentro dele que já é natural, que é a compaixão. Nesse livro, para vocês entenderem por que eu falo que isso é um espaço natural, nesse livro ele conta um experimento de 1 ano e meio. Então, primeiro ele descreve um experimento com bebês recém-nascidos. Então, se você colocar um recém-nascido do lado de outro recém-nascido e um deles chora, o outro chora também. Quem tem bebê pequeno aqui sabe. Se você colocar 2 bebês de 1 ano e meio juntos, se um chora, o outro vai na direção do que chora e faz de tudo para ele sorrir. Uma criança de 1 ano e meio, ela não tem cognição, raciocínio suficiente para pensar, nossa, por que será que ele está chorando? Eu vou querer lá ouvir o que ele está sentindo, para eu poder ajudá-lo a passar por isso. Uma criança de 1 ano e meio, ela não tem esse grau de complexidade e abstração no pensamento. Mas uma criança de 1 ano e meio sabe o que ela quer quando ela se aproxima de uma criança que chora. Ela quer que a criança sorria. E ela vai fazer de tudo. Ela vai fazer um carinho, ela vai entregar a própria chupeta. Ela entrega a própria chupeta para outra criança. Ela abre mão daquilo que a acalma para acalmar o outro. Porque ela está calma, ela não precisa da chupeta, então o outro precisa. Entrega a chupeta, entrega a mamadeira, busca um brinquedo, ela vai capaz de dar os próprios brinquedos para aquela criança. Pode ser uma criança desconhecida até. Se você colocar um bebê de 1 ano e meio numa sala fechada, cheia de brinquedo, colocar um áudio do choro dela mesma, que foi gravado antes, ela não modifica a rotina dela. Ela escuta, ela provavelmente reconhece que aquele choro é dela e ela sabe que ela não está chorando. Então, uma criança pequenininha, ela não tem memória, né? Ela pensar, nossa, como foi triste aquele dia que eu chorei. Que horror, me ouvir chorando de novo. Nossa, isso vem de novo, essa emoção horrorosa que eu senti outro dia quando estava com dor de barriga. A criança de 1 ano e meio não lembra disso. Ela escuta o choro, que é dela, ela sabe que ela não está chorando, então não está incomodada, ela continua brincando. E tem um momento em que essa criança que está nessa sala escuta o choro de outra criança no alto-falante. Aí essa criança para o que ela está fazendo, ela começa a procurar pela sala onde está a criança que está chorando. E ela só chora quando ela se dá conta que ela vai fracassar, que ela não vai encontrar. Então ela chora porque ela não encontrou quem está chorando e ela quer ajudar e sabe ajudar. Então a nossa natureza humana é uma natureza que busca o cuidado, que busca oferecer a felicidade para alguém. Essa é a nossa natureza. Só que a educação que a gente recebe é de não se meta nisso, não é da sua conta. Você está com seu filhinho lá de 2, 3 anos no shopping lá, tem uma criança chorando, ela vai querer ir lá, você fala, não, tem mãe, tem pai, você não tem nada com isso. Toda vez que a gente se vê diante de alguém que está sofrendo, nós somos ensinados a pensar que aquele problema não é seu. Você não tem nada com isso. A culpa não é sua, a responsabilidade não é sua, logo a solução também não é da sua conta. É isso que nós somos ensinados. Nós somos ensinados também a não buscar ajuda, porque nós temos que ser autossuficientes, beleza? Nós temos que resolver tudo. Temos que ser independentes.
Só que não tem nada ao seu redor, se você olhar à sua volta, não tem nada ao seu redor que possa estar aí só por sua competência. Você pode ter comprado muita coisa. Aí a competência de você ter recursos de ter comprado aquilo. Mas fazer, não. Você não sabe fazer toda a mesa. Você não sabe plantar todas as alfaces que você come. Você não sabe produzir o pneu do carro que você anda. Você não sabe tirar leite de uma vaca do leite que você toma. Então, tudo que está à sua volta dependeu de outra pessoa fazer. E, evidentemente, tem muitas coisas que as pessoas à sua volta vivem que depende de você fazer. E uma das coisas que depende é a sua presença e a presença de quem a gente ama. Então, falando da dimensão familiar. A dimensão familiar é um espaço para nós de grande transformação e também de florescimento e muitas vezes de empobrecimento. A gente vai ter situações familiares onde a gente se empobrece porque a gente não se sente capaz de florescer. E situações onde a gente realmente colhe os frutos de sermos pertencentes a esta família, porque ela permite que a gente possa ser o melhor que nós somos. Nas famílias, a gente tem a oportunidade de ser o melhor que a gente pode ser e também o pior que a gente pode ser e ainda assim ser amado. Esse é um espaço muito legal, porque você pode ser muito terrível e ainda assim receber amor. E nesse espaço de dependência, existe a importância do olhar do outro sobre nós. O olhar da pessoa que nos ama sobre nós nos revela e nos mostra quem somos capazes de ser. Por isso que dói tanto quando a gente perde alguém que a gente ama, porque nós não vamos mais ter esse olhar sobre nós. Nós não vamos mais ter a voz dessa pessoa nos nossos ouvidos. A gente tem uma ausência de futuro com essa pessoa. Por isso que é tão difícil viver os processos de luto. Porque como nós temos o hábito de colocar a felicidade no futuro, e a gente tem uma pessoa que faz a gente feliz, aí essa pessoa não vai estar mais no futuro. Então é como se não tivesse mais futuro possível de felicidade, porque a pessoa não vai estar lá. A gente adiou a nossa felicidade para aquele momento futuro, contando com a presença de afetos que podem sair da nossa história antes do que a gente gostaria. Na verdade, a gente não gostaria que eles saíssem nunca. E nesse processo de perder pessoas, existe, de fato, a nossa capacidade de experimentar o que é amor de verdade. Eu recentemente cuidei de um rapaz que ele tinha uma doença genética, ele não morreu, mas ele passou por um processo muito grave por conta do Covid, e ele tem uma doença genética, então, apesar dele ter mais de 50 anos, ele tem uma capacidade mental de uns 14 anos, assim, ele é um adolescente, que dá os problemas de um adolescente, inclusive, ele vive se metendo em encrenca. E ele teve Covid e foi para UTI, ficou muito grave. E eu conversando todos os dias com a mãe dele, dando notícias e apoiando ela e perguntando: você quer que eu conte? Quer que eu ligue para você? Ou você quer que eu ligue para os seus outros filhos? Eu falei assim: não, eu quero saber tudo. Mesmo que eu tenha que te dizer alguma notícia mais difícil, porque ele está muito grave, nós vamos ter muitas emoções nesse período, porque ele acabou de ser entubado, então a gente vai ter muitas condições de risco ainda por esses dias pela frente. E ela me disse: eu quero saber, uma senhora de 84 anos. Eu quero saber tudo, Ana, pode me contar. Ao longo do processo de doença dele, de todo o contexto de piora, precisou de diálise, instabilizou, precisou de drogas vasoativas, a parte respiratória cada dia pior. Ela dizia: eu tenho muito medo, eu tenho muito medo. Eu falei: você tem medo do quê? E aí ela falou assim: Ana, eu tenho medo que ele morra. Eu falei: então vamos pensar no pior. O que é o pior para você? Ah, ele morrer. Mas o que você sente diante disso, dessa possibilidade? Você se sente capaz de enfrentar isso?
Aí ela me trouxe a seguinte perspectiva: Ana, eu preciso te contar uma coisa. Eu acho que ninguém vai me entender. Ele tem uma doença muito grave e ele dá muito trabalho. Então eu sempre pedi nas minhas orações mais secretas, mais íntimas, que eu não morresse antes dele, porque talvez não vá ter ninguém que cuide dele, como eu cuido. Quando ela me falou isso, eu tive nessa fala dela um grande exemplo do que é amor. Amor maior não é você não perder alguém que você ama. Amor maior é você pensar que é melhor você perder do que ele. Porque você não quer que ele sinta a dor de você não existir mais na vida dele. Isso é de uma grandeza humana que está presente em pouquíssimos corações, infelizmente. Quando a gente se relaciona com as pessoas da nossa família, os amigos que são tão próximos, que a gente considera como se fosse irmão, né, como se fosse mesmo da família, a coisa mais importante é que a gente possa viver esse afeto hoje, que a gente não deixe para o futuro esse momento de felicidade, de estar junto. Porque se amanhã um de nós não estiver nessa dimensão aqui, não ficou faltando nada até aquele dia. Aí só pode ser que falte futuro, realmente vai faltar futuro. Mas até aquele momento não faltou nada. Tudo foi dito, tudo foi experimentado. Então a expressão de afeto, ela é fundamental para nos trazer essa perspectiva de segurança na vida presente, na capacidade da gente lidar com o desconhecido. O desconhecido pode ser muito bom, e se o desconhecido for bom, a gente não precisa se preparar para ele. A gente não precisa torcer para dar tudo certo. Se der tudo certo, que alegria. Nós temos que nos preparar para aquilo que pode ser uma adversidade. E a pior adversidade que nós podemos enfrentar no mundo da família é a gente ter a ausência de alguém que a gente ama. Uma ausência física definitiva. Não é ausência por uma viagem que você vai sentir saudade. É uma ausência física definitiva, que é a morte. Como que você se protege da morte? Cuidando do seu corpo, cuidando da sua emoção. A gente tem várias metodologias bastante eficazes da gente se proteger da morte. Mas a gente não tem como se proteger daquilo que não está sob o nosso controle. Então, a gente pode se proteger do sofrimento, dessa saudade, se a gente deixar essa saudade ser só saudade, e não ser arrependimento. Na dimensão social, né, uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida onde você se vê no mundo como alguém que torna esse mundo melhor. E tornar o mundo melhor não é ter grandes estruturas e fazer grandes transformações. Fazer o mundo melhor pode dizer respeito a você transformar um momento de vida de uma pessoa próxima a você que não necessariamente seja importante para você. O nosso valor social é a gente fazer diferença na vida das pessoas que não são importantes para nós. Porque fazer diferença para pai, mãe, para filho, para amigo, próximo, não é mais que a nossa obrigação. Mas fazer diferença para um desconhecido, ou para uma pessoa não muito próxima, é algo que transforma o mundo para melhor. Dois exemplos de uma situação como essa. Eu chego no hospital, deixo o carro no estacionamento dos médicos. E os meninos lá, os manobristas lá do hospital, eles são pessoas que sabem contaminar a gente com emoção boa. Eles sabem. Então eu chego lá, e eu chego em horas variadas, né? Depende do paciente que está internado, depende da disponibilidade que eu tenho para ir para o hospital, depende da condição também que eu quero. Tem pacientes que estão no hospital que eu preciso passar visita em horários diferentes, porque eu tenho que conversar com as equipes de todos os turnos. Dependendo do propósito, do projeto de cuidados que eu tenho para o paciente, eu preciso conversar com todos. Então, eu passo visita em horários variados para poder ter todos os turnos conscientes daquilo que eu quero que o paciente receba de cuidados.
Então, eu passo visita, tipo, chego 6 horas da manhã, e quem tá lá fala assim, doutora Ana, tão cedo aqui? Eu falei, pois é, né? Hoje madruguei, hoje eu preciso fazer uma avaliação mais cedo aqui. Aí, às vezes eu chego lá meia-noite. Nossa, doutora, essa hora você ainda está trabalhando? Eu falei, pois é. O hospital é assim, né? As pessoas, elas... Eu vim passar a visita agora, o paciente não tinha compromisso nenhum. Ele vai poder me receber agora sem problema, não tinha nada na agenda. A gente dá um sorriso um para o outro e eu subo bem. Porque a hora que eu estou esperando o elevador, eles viram para mim, bom trabalho lá, doutora Ana, Deus te ilumine, para quem acredita em Deus. Ou boa sorte, para quem acredita na sorte. Que dê tudo certo, para quem acredita nos próprios desejos. O movimento que você faz para o bem do outro depende muitas vezes das suas crenças. E assim eu subo o elevador e chego no quarto de um doente transformado. E a culpa nem foi minha, a culpa foi do manobrista. Eu posso ter saído de casa cansada, eu posso ter saído de casa irritada, posso ter saído de casa triste, mas a hora que eu encontro esse manobrista e ele me reconhece lá, doutora, você está aqui, está cedo, está tarde, boa sorte, que tudo dê certo no seu dia. Essa pessoa, ela me abastece de energia para mudar o mundo. Eles talvez não tenham consciência do quão bem eles fizeram para os pacientes que eu cuidei. Mas chega no final do ano, eu entendo que muito do que eu pude ser ao longo daquele ano, eu pude ser graças às pessoas quase desconhecidas que cruzaram meu caminho. Essa semana, um grande amigo estava andando pela rua, ele está num momento muito feliz da vida dele, ele me contou, Ana, eu estava indo para fazer uma caminhada e tinha um cara, um mendigo na rua, assim, e eu estava todo de bom humor, eu falei assim, bom dia, camarada. E aí o cara virou para mim e falou assim, bom dia. Aí ele falou assim, você está precisando de um dinheiro para um café, né? Eu tô sem grana aqui e tal. Ele falou assim, não, o senhor já me deu bom dia, já mudou minha vida, obrigada. Ele não se conformou com a resposta do moço, aí foi fazer a caminhada dele, aí passou de volta ali e tal. Aí começou a puxar papo com o cara e falou assim, você não é daqui não, né? Porque o sotaque dele não era dali. Aí ele falou assim, não, sou de Salvador. Aí ele falou, por que você veio para cá? Eu falei assim, começou a pandemia, estava muito difícil lá, peguei todo o dinheiro que eu tinha, peguei uma passagem de vim, tinha prometido um emprego aqui, cheguei aqui, não tinha emprego nenhum. E tô na rua. Quanto tempo você tá assim? Eu tô assim desde o ano passado. Aí ele perguntou, quanto custa uma passagem para Salvador? Aí fazendo R$ 240. Ele falou, tá bom. Ele foi no caixa do banco, pegou 250 pau, deu para ele. Aí falou assim, pega aqui 10 pau para você tomar um lanche, desaparece, volta para Salvador. Mas, por favor, faça isso, não vai gastar esse dinheiro com besteira. Aí o cara abraçou esse meu amigo que é médico, cara super renomado, psiquiatra, lindo, maravilhoso. Dei um abraço, morador de rua. É um ser humano que tinha um sonho de um futuro, da felicidade no futuro, que era em outra cidade. E ele apostou tudo naquela felicidade. E não deu certo. Assim como para nós, muitas coisas podem não dar certo. Só que tem pessoas que precisam muito de alguém que se importe. E às vezes, quem pode se importar é um desconhecido. E isso sim é felicidade. Quando a gente fala da dimensão social. É quando a gente olha a nossa volta e sabe que a gente pode fazer alguma coisa de diferente, que não vai se vangloriar. Esse meu amigo contou só para mim, agora eu tô contando para vocês, estou esperando a notícia. Mas ele fez porque ele estava muito feliz. Está num momento muito feliz da vida dele. Então, ia ser muito legal se todas as pessoas que nesse momento sentem algum grau de felicidade, que elas pudessem olhar em volta e escolher alguém para dividir isso. Não só contar a felicidade, mas fazer com que essa pessoa experimente o que é felicidade para ela, o que é importante para ela. O primeiro exemplo foi um exemplo muito mais simples, de falar um bom dia para alguém, de falar que seu dia seja bom, um bom trabalho para você.
E esse segundo exemplo é de alguém que realmente fez um movimento para ajudar. É claro que dentro de nós vai vir todas aquelas vozes, né, que das educações que nós recebemos. Mas você vai dar dinheiro para o morador de rua, ele vai gastar em drogas. Imagina se ele vai fazer. O que as pessoas vão fazer com o que a gente dá para elas é a decisão delas. Nós cabe decidir ofertar. O que as pessoas vão fazer com o que a gente oferta é uma decisão delas. Você pode me dar um presente, mas quem decide se usa ou não sou eu. E a mesma coisa acontece com o mundo. Quando você oferece alguma coisa, o mundo não quer usar. Então, nessa pandemia, a grande lição de tudo isso é cuidado. Essa é o maior aprendizado que nós deveríamos sair desta pandemia com essa lição aprendida, né? É claro que, como a gente estava na conversa paralela no início, assim, pessoas que são pouco inteligentes, elas não conseguem esse aprendizado. Tem gente que tem uma limitação cognitiva severa, deficiência de neurônios, um QI rebaixado. Aí são pessoas que não conseguem compreender a lição. A lição é cuidado, que começou com autocuidado. Porque se eu me protejo, eu protejo todas as pessoas que têm contato comigo. Se as pessoas que têm contato comigo se protegem, elas me protegem. Elas cuidam do valor da minha vida. Se nós tivéssemos cuidado com os nossos desconhecidos, nós não estaríamos vivendo neste momento o que estamos vivendo, que é o risco de um adoecimento global renascido a partir de uma mutação. Porque os seres humanos que habitam esta casa chamada Terra, somos todos humanos, não tem nenhum morador melhor que o outro. Todos são vulneráveis iguais. Tudo igual. Tem pessoas nesse mundo que não têm acesso à coisa secundária que nos protege, que é a vacina. E ninguém se importou. Pouquíssimas pessoas comentaram que não havia notícias sobre a África. Mas será que na África não tem Covid? Não tem quem dê notícias a respeito do Covid. Então, num lugar onde de cada 10 pessoas, só 3 tomaram vacina, oi? Posso te interromper só uma coisa? Eu lembro que até eu tinha visto, muito no começo da pandemia, eu não sei se era falta de dados, mas que na África os índices eram, isso lá no começo, eram muito baixos. Isso, então, foi falta de pesquisa ou, de fato, eles tinham, sei lá, algum tipo sanguíneo, não sei, que pegava... Porque eu lembro de ter visto um gráfico e o número na África era baixíssimo. Hã? Não tinha teste. Que loucura. O buraco era mais embaixo. Entendi. As pessoas estavam com Covid, mas não tinha teste, não tinha número de testes suficiente, porque era caro, o exame não estava sendo feito. Então, a gente está vivendo isso agora. E, por outro lado, num espaço onde não tinha recurso, e um espaço onde tem recurso e as pessoas não se vacinam, com os Estados Unidos, que está com 50% quase de pessoas que não se vacinaram. Então, um espaço, a falta de compromisso com o cuidado faz com que pessoas que têm recurso recusem o recurso, porque não tomam a consciência da importância da sua responsabilidade frente à própria vida e à vida do outro. E, no outro lado, pessoas que não têm recurso, porque nunca foram apoiadas para alcançar isso. E aí, se este mundo não aprender que nós precisamos cuidar uns dos outros, sem nenhuma perspectiva de filtro de prioridades, e que é graças a esse cuidado que nós vamos poder continuar vivos, que a espécie humana pode não entrar em extinção. Enquanto não se aprender isso, nós vamos continuar vivendo esses dramas que colocam em risco a nossa integridade física, mental, existencial. Muitas pessoas falavam assim, é porque eu tenho que ir para a festa, eu tenho que aglomerar, porque isso é uma questão de saúde mental. Então, quando a pessoa dizia isso, eu falei assim, uma coisa que você já perdeu, meu anjo, é a saúde mental. Porque se você tivesse saúde mental, você estava muito feliz de ficar em casa,
segurinho, bonitinho aí, sem colocar, sem querer matar ninguém que você ama. Então, a ausência de saúde mental leva a gente a fazer coisas que estão do lado oposto do valor da vida. É desvalorizar a vida em prol de uma necessidade de continuar iludido, de que tudo vai dar certo, de que tudo está sendo bem feito porque nós temos esperança. E aí, acho que agora, indo caminhando aí para o final do nosso encontro, falar um pouquinho da dimensão espiritual do valor da vida. A dimensão espiritual, ela não diz respeito à religião. A religião é uma forma estruturada, organizada de expressar a sua espiritualidade. Então, quando a gente tem uma espiritualidade um pouco selvagem, é difícil a gente lidar com isso, então nós buscamos a religião para organizar isso. Então a gente vai ter um ritual, vai ter um templo, vai ter uma reza, um movimento de consciência em direção ao que é sagrado para nós. Existe a possibilidade de nós nos abrirmos a uma espiritualidade que permite que tudo que está à nossa volta é sagrado. Então é como se a sua vida fosse uma oração. Eu prefiro, pessoalmente, eu vivo esse segundo modo. Estar aqui com vocês, para mim, é um ato sagrado. Eu estou colocando o meu tempo de vida aqui, que não vai voltar de volta. Não vou ter de volta. Eu posso ter o reconhecimento amoroso, o reconhecimento financeiro, o reconhecimento social, mas nada dessas coisas vão trazer meu tempo de volta. Eu não vou ter 1h30 de volta na minha existência, mesmo que eu tenha feito com todo o amor do mundo. É para vocês. E o tempo de vocês estão me dando de atenção. Então, quando você fala de espiritualidade, nós estamos falando do que é sagrado para nós. Para mim, o sagrado é o tempo. Para mim, o sagrado é o amor que eu coloco no meu tempo, no cuidado, na minha escrita, no meu autocuidado, quando eu vou cozinhar, vou cuidar dos meus bichos, quando eu vou fazer meditação, vou ler um livro de poesia. Até quando eu vou brigar com alguém, eu tenho que colocar alguma coisa de sagrada nisso. Porque quando eu vou brigar com alguém, eu tenho que brigar pelo bem. Tem que dar uma bronca. O pessoal me conhece às vezes e fala assim: Ana é suas chineladas. Eu dou aquelas broncas. Assim, você não aguenta ser feliz? Então, para que você vem no consultório para fazer check-up, para eu falar todo ano tudo que você precisa fazer e todo ano você não faz? Então, não precisa perder meu tempo nem o seu. Você não acha que a sua vida é sagrada? Por que eu vou ter que achar? A dimensão espiritual traz para nós essa responsabilidade de sermos capazes de representar o sagrado do outro. Então, para quem acredita em Deus, muitas religiões dizem que Deus nos habita, nós somos instrumentos de Deus. E aí, sendo instrumento de Deus, você pode manifestar o que é sagrado para o outro, sendo instrumento do Deus do outro, num processo de cuidado, porque basicamente a experiência espiritual é uma experiência de cuidado de Deus cuidando de nós e de nós cuidando das criaturas de Deus. A experiência espiritual é uma experiência transcendente de cuidado, de amorosidade. Então, a gente fala de manifestação deste sagrado no mundo que a gente está vivendo agora, é uma manifestação que pode ter algo muito poderoso dentro da esperança. Então, a Silvia falou assim: Ana, finaliza com algo que a gente possa olhar e assim, ficar curioso com o que vem por aí, né? Então, a esperança, ela não é a arte da gente se iludir com a desgraça que a gente está vivendo, pensando que no dia seguinte não tem mais. A esperança, nesse momento, pode ser acreditar na nossa capacidade de continuar nos protegendo, apesar do cansaço que nós temos. De continuar insistindo em fazer nascer neurônios nas pessoas, assim, para elas conseguirem entender que é importante cuidar da sua própria existência, da existência das pessoas que você ama e desse mundo das pessoas desconhecidas também. Essa esperança, ela precisa de um negócio que chama lealdade. Tem uma história que eu não sei nem se é uma história verdadeira, mas para mim é muito verdade. Então eu acredito que tenha acontecido. A história de um avô e uma netinha, ela fazendo aniversário,
E esse avô era um homem muito duro, muito, assim, exigente. E esse avô dá de presente para ela, no aniversário dela, um copinho com um fundinho de terra, assim, entrega para ela e fala assim, você tem que colocar água todo dia aqui. Dá a medidinha da água para ela lá. E esse é o seu presente. A menina toda frustrada. Como é que você vai ganhar um copo com fundo de terra no fundo só? E ela obedece ao avô. Ela tem muito respeito pelo avô, ela obedece. Aí passam uns dias, começa a aparecer um verdinho no fundo do copinho. Ela corre para o avô e fala assim, vovô, olha só, olha o que aconteceu. Aí o avô olha assim e pergunta para ela, muito bem, por que aconteceu isso aqui? O que fez esta plantinha nascer? Aí a menininha respondeu, a água, vovô. Aí ele respondeu, não, a sua lealdade. O que vai fazer a gente olhar para esse futuro que está chegando aí, para amanhã até, não precisa ser para daqui 10 anos, é a nossa lealdade com a nossa esperança. A gente renovar nossos votos de esperança a cada dia que as coisas dão errado. E pensar que a esperança não é a arte da gente se iludir de novo. Já falei isso, vou repetir. A esperança é você ter a capacidade de olhar na sua realidade e descobrir que tem alguma coisa que você pode fazer para que esse dia seja melhor. E tem alguma coisa que você pode fazer para que o dia de outra pessoa possa ser melhor, que você conhece. E que também tem alguma coisa que você possa fazer para que uma vida de uma pessoa que você não conhece seja melhor. Então, eu acredito que nesse Natal a gente possa pedir de presente a nossa capacidade de ser a esse compromisso de honrar o lugar que a gente habita, o nosso corpo. A lealdade de sermos capazes de contaminar as pessoas com coisas boas que nos preenchem, as emoções boas. A lealdade da gente ser capaz de olhar para a nossa família e viver o amor que nós demonstramos e sentimos ainda hoje. Para que amanhã a gente não se arrependa de não ter vivido isso. E que a gente tenha lealdade com esse sagrado da vida humana. Que todas as vidas são sagradas, na medida em que elas representam a viabilidade dessa expressão de amor pela vida. Então, façam o melhor que vocês puderem para aguentar ser feliz, tá bom?